Inovadores da Memepédia 2016, para de criar tendência porque tá começando mais um Pipocando. Ser um grande nome da indústria cinematográfica não é fácil, amigo, não é fácil mesmo. Então imagina ser um dos grandes responsáveis por revolucionar e influenciar toda esta indústria, né? Tem alguns caras que conseguiram. E pra te mostrar que cinema vai muito além do Nolan e do Tarantino, hoje você vai conhecer os diretores mais importantes da história, segundo o Pipocando. Segundo eu mesmo. Obviamente essa não é uma lista de melhores diretores, mas sim daquela galera que conseguiu transformar o seu trabalho num exemplo a ser seguido, alguém que na sua época fez alguma coisa que influenciou muita gente, enfim, né? É uma lista sobre os caras que, mano, mudaram tudo, entendeu? Revolucionaram. Começando do começo, é claro que a gente precisa dar uma menção honrosa para nomes como os irmãos Auguste Louis Lumière, o mito Georges Méliès, que são os pioneiros da sétima arte, os caras que inventaram essa porra toda. Os caras fazendo, mano, no pós-guerra, no anti-guerra, no meio da guerra, tudo queimaram, tudo os filmes do cara. Assista Hugo, que é muito legal, ou a invenção de Hugo Cabret, se você mora no Brasil, né? Se você não tá ligado, os Lumière são conhecidos como os inventores do cinema, enquanto Méliès colocou seu nome na história por implementar os efeitos visuais da linguagem cinematográfica, que foi muito importante. Mas já que essa galerinha já é bem conhecida pra quem curte cinema, a gente vai tentar focar naqueles caras que, apesar de serem importantes, não ganharam tanto reconhecimento por isso. Ou seja, estamos abrindo mão das visualizações pra te dar um conteúdo A gente vai decente. te falar nomes que você nunca ouviu falar, A entendeu? gente poderia estar falando aqui de Poderia. Josh Trank, poderia estar falando aqui de Michael Bay, poderíamos estar falando de Edgar Wright. Não, Edgar Wright é até desconhecido, mas poderíamos estar falando aqui do Steven Spielberg. Mas estamos falando de Griffith. Eisenstein. Vou encher seu saco do Eisenstein. Você vai ter que assistir Coraçado Potemkin e contar pra mim no Twitter. Um desses caras é o Griffith, cara, que foi o responsável por obras polêmicas, tipo O Nascimento de uma Nação e Intolerância, ambos notoriamente conhecidos pelo seu racismo. Mas já que o Griffith era um dos diretores mais produtivos da época, o cara usou seus filmes e o talento do diretor de fotografia Billy Bitzer para testar altas técnicas que eram bem inovadoras para a época. As técnicas utilizadas pelo Griffith iam muito além da fotografia e também apareciam na montagem do filme, né? E se você não sabe o que é montagem, é uma ferramenta que nos primórdios do cinema não era tão bem aproveitada. A galera não montava o filme com essa energia que se monta hoje em dia na montagem. Hoje em dia é uma das coisas mais importantes, exatamente. Enquanto o Griffith foi o responsável por inovar a montagem na sétima arte, o Eisenstein, que eu tava falando aqui, o Sergei Eisenstein, foi o grande responsável por aperfeiçoar todas essas técnicas e criar um modelo pra galera. Então hoje, se você vê plano, contraplano, corte, a história toda decupada em vários planos, o responsável é o Eisenstein, que contava histórias modificando o tempo, né, como a gente tem hoje nos videoclipes. Sim. Então às vezes tem o time-lapse que as pessoas veem, às vezes tem o como é que chama esse jump cut. Tudo isso de mudar o tempo real das coisas era algo muito louco que o Eisenstein experimentava, que para as pessoas não era algo comum. Hoje você vai no cinema e acha comum, você entende a história. E agora se você mostrasse um filme hoje pra alguém de 1920, o cara não ia entender o filme. No curso de cinema que eu fiz, foi falado muito isso. O espectador ficou mais... Qualificado, exatamente. E outra coisa que eu queria falar, que é interessante, é assim, existe uma diferença entre montagem e edição. Eu não vou não vou dissertar a respeito disso, mas pesquisem que vocês vão ver que existe. O maior exemplo disso é o clássico Encouraçado Potemkin, que você deve conhecer pela icônica cena do massacre na escadaria lá de Odessa, onde o carrinho do bebê desce os degraus. Você já viu isso em algum lugar? Nunca viu, com certeza nunca viu. É? Além de toda a sua crítica social bem carregada, essa cena foi uma das primeiras na história do cinema a usar a montagem para construção de clima, que nesse caso era uma tensão, era um choque, e olha que louco. Hoje você olha não é tão louco, mas na época era louco. Na época os caras falaram, caramba, esse cara é um artista. Esse cara é um gênio. Essa cena ficou tão icônica que com o tempo ela ganhou várias homenagens marcantes, né, de diretores fodas como Akira Kurosawa, o Brian De Palma, o Terry Gilliam e até o Peter Segal. O mundo do cinema foi tão abalado por essa cena clássica que o Sergei foi meio obrigado a revelar seus segredos, contando toda a sua teoria de montagem nos livros, a forma do filme e o sentido do filme. Que se você ler hoje em dia parece meio óbvio, eu acho, né? Porque ele fala sobre a montagem. Ele fala assim, galera, você pode quebrar as coisas, pode misturar imagens pra criar o clima. Mas é muito louco, o Sergei foi um cara, o Eisenstein foi um cara que teorizou
Tipo assim, porque quando você corta de um plano pro outro, então ele dá uns exemplos, ou você corta no susto, ou você corta, tem alguns momentos específicos que o corte ele não fica visível, é legal, o Eisenstein tem umas teorias muito loucas. E nessas obras e nos seus artigos, o Eisenstein ele fala muito do poder da montagem, que também podia ser utilizada para fazer a audiência pensar ou se sentir de uma determinada maneira diferente, né? Então assim, a montagem você pode usar para dar tons diferentes para cada sequência. E hoje em dia tem umas experiências muito fáceis de fazer, que você pega uma mesma expressão de uma pessoa, o mesmo trecho, e aí você coloca uma música diferente, né? Ou você coloca ao contrário, e o feeling é absurdamente diferente. Você tira cenas de uma comédia absurda e vira um drama. Da né? Xuxa, Só por exemplo, se reger ao contrário. Sim, aí toca o capiroto. Quem também aperfeiçoou a técnica do grift e marcou seu nome na história do cinema é o Orson Welles, que ficou inicialmente conhecido por assustar geral na rádio com o programa dele Guerra dos Mundos, né? Onde ele falou que o planeta estava sendo atacado por aliens e as pessoas que a pessoa ligou, se mataram. né? Falou, mano, fudeu, o bagulho tá louco, não é isso? É isso. Depois disso, o cara foi se aventurar no mundo audiovisual, mostrando os bastidores da política americana com o Cidadão Kane, que até hoje é um dos filmes mais adorados e estudados da história. Ou o cara já usava umas técnicas de montagem que nem hoje os caras usam mais, coisa de perspectiva. O cara filmou esse filme, com um carinho absurdo. Isso porque ao lado do diretor de fotografia Greg Toland e do editor Robert Wise, o Orson conseguiu criar uma linguagem visual bem diferente e realista pra época, tanto que ele é considerado atual esse filme até hoje. E só pra você ter uma noção do quão revolucionário o Cidadão Kane foi, o Toland ele teve que criar uma lente de foco profundo que conseguia focar nos mínimos detalhes do que tava no quadro, cara. Então assim, eu acho muito legal. Diretores que estão criando tecnologias pra conseguir fazer coisas, né? É tipo agora as irmãs Wachowski quando fizeram Matrix, que tiveram que aperfeiçoar certas tecnologias pra fazer coisas. O Nolan criando emuladores de buraco negro com faculdades. É isso que é o cinema, cara. É uma arte de vanguarda. Né? A gente tá criando ainda o que se usa no cinema. E foi essa vontade de sempre procurar uma nova maneira de melhorar o cinema que transformou o Orson num ícone, tanto que as teorias cinematográficas dele até hoje são bem conceituadas. O impacto do trabalho do Orson chegou até no mundo documental, tanto que a sua afirmação de que alguns dos melhores momentos do cinema são acidentes influenciou vários documentaristas. Quem também fez algo parecido pelo cinema foi o nosso querido Stanley Kubrick, mas a gente não vai focar muito nele porque tem um vídeo especial sobre o diretor aqui no canal, dá uma olhada. Mas é claro que as revoluções do cinema não vieram só na parte técnica, tanto que muitos cineastas influenciaram até mesmo a forma que os diretores atuais abordam as suas histórias. Um dos melhores exemplos disso é o nosso querido Charles Chaplin, que sempre transformava suas críticas sociais num tipo de entretenimento palpável até pro grande público, galera. Quem não conhece Charles Chaplin? Já sabe, o Chaplin fazia isso por meio da comédia, só que ao invés de tirar sarro dos oprimidos, o cara conseguia arrancar gargalhadas por sempre satirizar os opressores, ou a situação que as pessoas estavam passando. Ele foi um cara muito à frente, acho, do tempo dele, não só pela linguagem, pelo que ele contribuiu pelo cinema, né, mas o jeito que ele abordava os assuntos, cara, tinha um quê de ingenuidade muito foda no que ele fazia, que eu acho que é muito bonito de ver. Um dos exemplos mais clássicos disso é o Grande Ditador, que além de ter um tom ácido, também conta com uma performance física absurda do Charles Chaplin. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. Nesse quesito, a lista de diretores influentes já é bem maior, pois muitos deles encontraram maneiras diferentes de deixar sua marquinha na história cinematográfica. Eu acho que cada diretor aí que se propõe a fazer um negócio diferente deixa um pequeno... Alguns desses diretores vieram da França, que foi palco de um dos movimentos mais importantes e revolucionários da sétima arte. A gente tá falando aqui da nossa querida Nouvelle Vague. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. E se você não tá ligado, a Nouvelle Vague foi um movimento iniciado na França com o objetivo de ir contra os padrões do cinema comercial, sempre abordando temas sociais e políticos dos anos 50 e 60. E o movimento ele deu pra galera uma liberdade muito maior pra experimentar com técnicas de edição, fotografia, até uma narrativa diferente, refletindo todo aquele espírito jovial dos criadores dessa porra. Entre essa galerinha estavam uns caras desconhecidos pra caramba, como por exemplo o Truffaut, o Godard e a Agnes Varda também, 3 dos diretores mais importantes do movimento e da história do cinema. E já que o Truffaut é meio que o pai do movimento, nada mais justo a gente destacar o legado que ele deixou para a sétima arte, o que ele começou a construir com o autobiográfico maravilhoso e Lindos Incompreendidos. O filme é baseado na infância do próprio Truffaut e mostra todas as tretas que ele viveu naquela época, encerrando naquela cena icônica que recebeu várias homenagens, inclusive nos Simpsons.
influência do Truffaut no estilo de narrativa cinematográfica virou uma influência para altos diretores famosos. Martin Scorsese gostava do Truffaut. Spielberg gostava do Truffaut, que até chamou o cara para atuar em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, porque sabia que o Truffaut era um alien. Esse estilo de cinema que apoiava até as narrativas mais abstratas e criativas também fez sucesso na mão do Godard, que ficou inicialmente conhecido por filmes como O Desprezo e Acossado. E galera, o Godard não parou por aí, ele sempre trouxe técnicas inovadoras para os seus filmes, incluindo O Weekend à Francesa e o aclamado Demônio das 11 Horas, em que ele quebra a quarta parede, o que na época, né, não era algo comum. Était André, né le 25 mai 1903, à Narboué, Eure-et-Loire. E já que a gente falou do Steven Spielberg, não dá pra deixar de mencionar a importância dele pro cinema mais blockbuster, já que ele foi o cara que criou um novo nível pra esses filmes. Eu acho legal porque o Spielberg e outros diretores, claro, né, eles fazem o blockbuster prime, sabe assim? Pô, um blockbuster, mas né, direitinho, como tem que ser, encaixadinho ali, coisinha que vem, roteirinho, né, tudo ali, pô... Né? É 10. O titio Spielberg revolucionou o cinema por criar aquele conceito de um filme com uma premissa simples e atraente e que é ainda mais fácil de apresentar para os executivos dos grandes estúdios. Dinossauros, extraterrestres. E foi esse estilo do Spielberg que influenciou muitos diretores da atualidade, que seguem os seus passos, né? Como é o caso do J.J. Abrams, por exemplo, que revitalizou a franquia Star Trek no cinema, dirigiu aí o último Star Wars, e é um cara que tá mandando bem. É claro que não dá pra falar de todos os diretores que de alguma forma ajudaram, né? A gente ainda vai fazer aqui um completo, com a história completa do cinema, em várias partes, um negócio didático muito louco, mas esse aqui é só uma lista, né, pra te dar uma noção dessa galera. Mas eu não queria fechar a lista, Rolandinho, sem mencionar pelo menos aqui mais um mito, o Ingmar Bergman, Bergminho. Adorado pelos cinéfilos e outros diretores famosos, como, por exemplo, Woody Allen, né? O sueco é um dos grandes responsáveis pela introdução do cinema mais contemplativo e emocional na indústria. Parte disso vem da experiência do Bergman no teatro, onde ele trouxe vários traços característicos da sua carreira como diretor de teatro, sempre tratando de temas com a natureza do ser humano, entendeu? Então o cara que nasceu no teatro, ele tem essa coisa das cenas serem baseadas sempre em grandes diálogos, em coisas essenciais do ser humano, e isso não fica velho, é legal. Mas como todo bom diretor, o Bergman obviamente tinha uma técnica impecável, tanto que ele é responsável por várias imagens muito emblemáticas da história da sétima arte, aquelas imagens que se você for fazer curso, for no museu, vai ter lá uma still. Olha que escreve sétima arte no Google. Todo fã de cinema já deve conhecer o Sétimo Selo e Persona, mas o Bergman fez questão de rechear o seu currículo com outros filmaços animais, como Gritos e Sussurros e A Hora do Lobo. Ó, esses filmes, galera, é muito legal assistir pra conhecer o cinema, nem todos são realmente divertidos de assistir. Sim. E eu quero deixar aqui uma menção honrosa também pro Fellini, pro Akira Kurosawa, pros americanos John Cassavetes e pro Martin Scorsese, que já ganharam vídeos aqui no canal, né? Você pode clicar aqui nas thumbs. Beijo, Kurosawa. Você que tá em casa assistindo aí, beijo. Kurosawa, beijo. Acho que ele não tá vendo, não. Um Pipocando Histórico maravilhoso, uma aula de cinema, de ponta cabeça. Aula miserável! Aula miserável! Você que não quer ir pra faculdade, assista Pipocando e você vai aprender alguma coisinha. Obrigado! Comenta aqui embaixo o que você acha desses vídeos miseráveis. Eu queria falar uma coisa, a gente esteve na Bienal do Livro, assinando alguns livros do Pipocando, e muita gente vem falar com a gente, né, sobre as faculdades, sobre falar, pô, agora eu tô estudando cinema, agora eu tô fazendo cursos de cinema, eu estava pensando em fazer um curso que eu não gostava e agora quero trabalhar com audiovisual. Muita gente pedindo emprego. E muita gente pedindo emprego, mas olha, isso deixa a gente feliz de um jeito, galera, porque dá pra ver no olhar de vocês que vocês estão animados com o negócio. Eu acho assim, você fazer uma coisa com animação, com vontade, com energia, é o primeiro passo pra você conseguir fazer as coisas darem certo. Então, muito obrigado por, assistirem, acompanharem, e a gente fica feliz de inspirar vocês a fazer o que vocês gostam. Exatamente. Desculpa qualquer coisa. Valeu. Tchau! Também com o nome desse, né? Você só pode ser um cara teórico foda chamado Eisenstein, né? Tipo, não tem outra coisa. Você vai ser Eisenstein, é o cara que faz café. Quem que é o cara que faz o café? É o Eisenstein. É tipo Einstein. É, porque lembra Einstein, tudo bem? Einstein, né? Não pode fazer nada que não escrever livros maravilhosos.